já foi tema de matérias aqui do Universo e também de colunas por colunistas daqui do mesmo canal, a gente já conhece o assédio judicial, que basicamente consiste no uso abusivo do judiciário para prejudicar psicológica e economicamente mulheres que se apresentam como vítimas. Esse tipo de processo, esse tipo de prática de assédio judicial é particularmente utilizada por homens que foram apresentados ao público como agressores de alguma mulher. É evidente que a gente sabe e a gente defende o direito à defesa, a gente defende que ele seja amplamente respeitado e amplamente defendido. Entretanto, muitas vezes as mulheres procuram as vias legais e públicas de apoio para fazer uma denúncia ou para buscarem apoio médico, e elas não encontram no Estado um aparato de acolhimento, de responsabilização e muito menos um aparato que faça uma investigação séria das suas denúncias e dos seus relatos. E bom, diante disso, o que uma vítima deve fazer? Ela deve se calar diante dessa injustiça, dessa ausência de reparação e acolhimento, ou ela deve ou pode se manifestar publicamente e clamar por justiça de maneira pública, né? Clamar por justiça socialmente, em suas redes sociais, em suas conversas com as amigas ou em outras formas de comunicação. Há quem defenda que a vítima deve se calar caso o Estado falhe na investigação, caso o Estado não cumpra o seu papel corretamente, justamente porque acreditam que um pronunciamento de uma vítima pode causar danos à vida e à profissão e à família daquele homem apontado como agressor. Entretanto, o que a gente não vê acontecer é essa mesma preocupação com os danos à vida da mulher vítima de violência. É importante dizer que nenhuma vítima ganha nada denunciando publicamente o que ela sofreu. As vítimas, em geral, são muito estigmatizadas pela sociedade, principalmente de violências sexuais. Para a gente ter uma ideia do impacto da violência na vida das mulheres, nós temos uma pesquisa feita pelo Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que revela que mais de metade das mulheres que sofrem violência doméstica perderam o emprego no primeiro ano da pandemia. E quando a gente olha para mulheres que não sofriam violência doméstica, esse índice fica mais ou menos na casa dos 29%. Então, a violência causada contra a mulher traz impactos na saúde, nas questões mentais e também, evidentemente, no seu acesso à renda. E bom, infelizmente a gente viu muitos casos em que o judiciário foi instrumentalizado por agressores e acolheu ali os seus pedidos, seja de silenciamento da vítima, proibindo elas de falarem publicamente sobre o que aconteceu, e também a gente vê casos em que as vítimas são condenadas a indenizarem aquele homem que elas estão apontando como seus agressores. E como advogada feminista, parte do meu trabalho é educar o judiciário para que ele justamente não seja um instrumento de prejuízo às mulheres que são vítimas de violência e que ele não seja um aliado aos homens apresentados como acusadores e não devidamente investigados pelo Estado brasileiro. E às vezes a gente ganha, e esse é um desses casos. Eu tive a honra, junto com a Maíra Pinheiro e a Tainã Góes, advogadas que coassinam a coluna dessa semana comigo, de defender a Amanda Audi. A Amanda Audi é uma jornalista muito conhecida, especialmente pela sua participação na Vaza Jato, né, aquela campanha do jornal Intercept. E a Amanda, ela se apresentou a uma delegacia no Distrito Federal como vítima de uma situação de violência sexual. Entretanto, essa delegacia não cumpriu com todos os seus papéis competentes para a investigação, não ouviu testemunhas, enfim, falhou ali na investigação e o inquérito penal foi arquivado. Isso não significa, é muito importante frisar, que o agressor, o acusado, foi absolvido. Ele apenas não foi investigado de acordo com as melhores práticas de enfrentamento à violência de gênero. Diante dessa indignação com a inércia e negligência da polícia, Amanda vai nas suas redes sociais, fala sobre o que aconteceu com ela e passa a sofrer uma série de processos desse homem que ela aponta como seu agressor sexual. Um desses processos proibiu a Amanda de falar sobre o caso, sobre o que essa violência que ela sofreu. Já outros processos pediam que ela fosse condenada pelo crime de calúnia, pelo pagamento de uma multa, e um outro processo ainda exigia que ela pagasse uma indenização por danos morais. Os valores pedidos pelo acusado chegavam a mais de 6 dígitos. E dessa vez, o judiciário foi aliado da justiça e das mulheres. E a gente conseguiu uma decisão muito importante, uma decisão muito relevante do judiciário, que foi justamente afastar a condenação da denunciante que fez essa denúncia pública, entendendo que, primeiramente, havia uma dúvida razoável sobre como os fatos ocorreram de fato, como os fatos aconteceram, né? Porque no caso dela, o denunciado dela, a denúncia dela havia sido arquivada sem investigação. A Amanda foi absolvida tanto na esfera criminal
quanto na esfera civil, não sendo processada e condenada por nenhum tipo de crime, porque o juiz do caso criminal compreendeu que uma vítima falar sobre a violência não é intencionalmente causar danos à reputação ou à história daquele homem que ela está apresentando como seu agressor, mas sim é um mero exercício da liberdade de expressão de contar a sua própria história. E além disso, o juiz entendeu que o acusado, aliás, de agressão sexual, não conseguiu comprovar que a violência não aconteceu. Portanto, ele não conseguiu provar que ela estava cometendo o crime de calúnia, que é o crime quando a gente diz que alguém cometeu um crime que não cometeu. Então, o juiz entendeu que a Amanda não cometeu nenhum tipo de crime de calúnia, que não deveria pagar nenhum tipo de multa. E na esfera civil, a gente teve também uma outra grande vitória, que foi o juiz do caso compreendendo que não havia danos morais ao homem apontado como agressor, especialmente porque depois que a Amanda foi proibida de falar sobre o caso, ele mesmo foi nas suas redes sociais próprias falar sobre o caso. Então ele pede o silenciamento dessa mulher que se apresenta como vítima e passa a dominar a narrativa pública. Ora, se ele queria evitar algum tipo de dano, por que ele estava ele mesmo falando sobre o caso e dando mais repercussão a ele? Então hoje é um dia muito especial, de muita celebração entre as juristas feministas, tanto é que esse texto sai em coautoria para representar todas as mulheres que estiveram envolvidas na defesa da Amanda, e é com muita alegria que a gente traz essa decisão ao público brasileiro e desejamos que ela sirva de inspiração para outros casos que possam acontecer. Qual?